Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que entendemos da vontade de Deus, o que entendemos de qual seja o seu propósito para as nossas vidas, irá fazer diferença nas nossas atitudes. Pois se o nosso entendimento está equivocado, podemos nos tornar mais religiosos e fazermos mais sacrifícios que não tem nada a ver com a vontade de Deus do que imaginamos. Precisamos entender que é no exercer da justiça que está o verdadeiro sacrifício. Mas o que é que Deus deseja para nós? Salomão fala sobre isso. Ele diz assim lá em Provérbios 21, versículo 3. Exercitar justiça, ou seja, repartir, compartilhar com as pessoas o que temos em abundância. E juízo, ou seja, ter o discernimento do que é o correto diante dos valores eternos de Deus, daquilo que Ele deseja que nós façamos. É mais aceitável ao Senhor, ou seja, então exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios, ou seja, do que oferecer holocaustos. O que Deus quer de nós? Que a gente entenda isso, que a gente possa exercer justiça, compreender o que é a vontade dEle, o querer dEle, ou seja, o que nós devemos fazer, quais são as obras que devemos realizar e por que devemos realizar. Quando Pedro escreve que nós fomos tirados das trevas e transportados para o seu reino, ele explica o motivo que nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. É para expressarmos compaixão, misericórdia, graça, bondade, ou seja, revelar as virtudes de Deus nas nossas ações. Isto é o juízo que devemos fazer, ou seja, entre escolher praticar o mal, ser egoísta, ganancioso ou demonstrar justiça, juízo, compaixão, misericórdia, nós devemos escolher a misericórdia, a graça, a bondade para expressar diante das pessoas, ou seja, agir desta maneira. A justiça de Deus se mostra, se realiza no repartir da abundância, ou seja, naquilo que nós temos, suprir a necessidade daquilo que não tem, seja ele algo específico material ou ao conhecimento, a compreensão da vontade de Deus. Precisamos praticar a justiça, trazer o conhecimento, o entendimento da vontade, do querer de Deus para as nossas vidas, para todas as pessoas. Como nós fazemos isso? Fazendo as obras que glorificam a Deus. E a gente precisa entender que nós realizamos as obras, ou seja, praticamos a compaixão, a misericórdia, revelamos graça, não para alcançar qualquer favor de Deus, mas nós oferecemos esses sacrifícios no sentido de expressarmos o que recebemos de Deus para que as pessoas vejam Deus, para que vejam Ele em nós através de nossas vidas e nossas ações. Por isso, quando fazemos assim, as obras que realizamos glorificam a Deus. E quando fazemos isso, na realidade estamos sendo luz neste mundo, trazendo entendimento, discernimento, a compreensão do que seja o querer de Deus para as nossas vidas. É isso que Ele quer. Não é esperado outra coisa de nossas vidas. Paulo fala sobre isso, por isso que ele diz lá em Romanos 12 que nós precisamos conhecer e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, ou seja, compreender o que Ele quer e como Ele quer. Como fazemos isso? Por meio das Escrituras. Não tem outro lugar para julgarmos o que nós ouvimos, para aprendermos sobre a vontade de Deus. Buscar o conhecimento nas Escrituras, a leitura, o estudo, é que irá fazer diferença. É que Ele nos levará, nos conduzirá a lembrarmos das palavras que o Senhor Jesus disse, ou seja, de suas promessas, e isso irá alimentar a nossa fé, nós cresceremos, entenderemos e nos comprometeremos com a vontade de Deus. Isto que precisa fazer a diferença. Pois o culto verdadeiro que Deus deseja de nós é que nós ofertemos os nossos membros à prática da justiça. Nós fomos tirados das trevas, nós éramos escravos do pecado, agora para sermos servos escravos da justiça, para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Todo o propósito da nossa vida, em tudo que fizermos, é para glorificarmos a Deus, para sermos instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo. Não se trata de outra coisa, não se trata de outro
qualquer outra atitude, mas de praticarmos a justiça e o juízo. Isto é mais agradável a Deus. É mais aceitável ao Senhor do que qualquer sacrifício com o intuito de alcançar, de aliviar consciência e de demonstrar nossa religiosidade. Deus não quer a nossa aparência, mas Ele quer o nosso coração totalmente, completamente comprometido com Ele. Que a gente possa entender isso e buscar o conhecimento do Senhor, pois é no conhecimento que está a vida eterna, é no conhecimento que está no revelarmos do seu reino neste mundo, praticando e vivendo segundo todas as virtudes de nosso Deus, andando por valores eternos e não pelo nosso pensamento, sentimento ou vontade. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar o conhecimento do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.